Estamos de volta com o Troca de Passes desta quarta-feira, 00h20 agora. Vamos falar agora sobre o Flamengo. O Flamengo venceu o seu jogo, atropelou o Maringá no Maracanã. Foi mais fácil do que todo mundo imaginava. 8-2. Você lembra da última vez que seu time ganhou de 8, Losetti? Olha, teve um campeonato de imprensa recente que a gente fez 8 lá. Eu era o técnico, então eu me lembro muito bem. Ai. Fato é que o Flamengo fez 8 hoje no Maringá. Você lembra a última vez que o Flamengo fez 8-2? Não me lembro, hein? Eu não sei se foi a última, mas 30 anos atrás o Flamengo fez 8-2 no Minervém da Venezuela, oitavas de final da Libertadores. Minervém ainda existe? Boa pergunta, hein? Vale Nunca mais ouvi falar no Minervém. Pois é. Ô, Roger, golzinho no começo ajuda bastante ao enredo do jogo, né? Mas não foi só isso, jogada porque do o Corinthians também fez um gol logo no começo e não conseguiu... A diferença é o time que o Corinthians tem e o time que o Flamengo tem. Sem dúvida, e né? os adversários também. O Remo está num nível muito acima do Maringá. Fora que o time do Maringá que jogou na ida perdeu 5 jogadores para esse jogo da volta, né? Que também acho que faz aí diferença. Um pênalti bobo em cima do Gerson, aí o Flamengo já fez o 3-0, já era o resultado que serviria para a classificação do Flamengo. Vai sair um gol agora do Maringá que parecia que poderia chegar ou deixar o Maracanã de uma forma tensa. Belíssima defesa. O Flamengo empilhou, absurda, né? Empilhou situações. Foi 8, poderia ter sido 15. Porque o goleiro foi bem, algumas jogadas passaram perto do gol. Agora vamos ao que interessa. Esse é o gol, ó. Onde está o mérito do Sampaoli? Se é que... Escalou bem. Escalou bem. Manteve a linha de 4. Tinha alguma indicação que poderia jogar com 3 zagueiros. Jogou, botou os laterais no lugar que os laterais têm que jogar. O Wesley na direita, o Ayrton na esquerda. Eu prefiro o Gerson. Tem muita gente que gosta do Gerson um pouco mais à frente. Eu acho que o Gerson, nessa função de segundo volante, saindo pelo lado esquerdo, enxergando o jogo de frente, hoje, para mim, também foi um dos melhores, se não o melhor em campo. Se bem que ele, como volante, hoje ele jogou bem adiantado até, né, Roger? Eu achei até que ele estava muito mais próximo da grande área, assim como foi contra o Inter, do que ele costumava, mesmo na época do Jorge Jesus, não acha? É porque hoje também o adversário não obrigou o Flamengo a ter uma linha de meio-campistas muito recuada, ou de uma pegada mais firme. Então o Sampaoli ele simplificou, botou o Cebolinha onde ele gosta de jogar, lá do lado esquerdo, botou o Everton Ribeiro do lado direito. O Everton revezou muitas vezes com o Gabriel, que ora era centroavante perto do Pedro, ora saía do lado direito para vir em diagonais curtas para dar o corredor para o Wesley. O Wesley, outra grande partida, jovem. Algumas situações que ele pode ter, principalmente de posicionamento, de recomposição, melhoradas, lógico que pode, mas ele dá outro jogo, né? Se o Flamengo ano passado tinha o Rodinei e jogava muito por ali, o Wesley é um jogador que também dá essa opção de ultrapassagem, né? Esse é o gol, né? Uma infelicidade do Flamengo, mas um belo chute que desviou. E aí o Flamengo respondeu. O grande lance do Flamengo foi, no primeiro gol, respondeu logo depois com o Gerson fazendo o quarto, e no gol do menino do Maringá, que poderia se transformar em alguma tensão Maracanã, o Flamengo respondeu em segundos e fez o gol para tirar a tensão do ar. O Flamengo, olha o Gabriel como participa, olha, mais um passe dele, Vidal encostando para o Pedro. Aliás, o Gabriel jogou muita bola hoje, né? O Pedro fez 4 gols, é verdade, mas o que o Gabigol jogou hoje, né? Há muito tempo não jogava. Há muito tempo não jogava. Uma grande partida do Gabigol, né, Isso Losetti? tudo tem influência na escalação. Todo mundo está confortável dentro do campo, todo mundo joga bem, você tem um craque, que é o Gabriel, participando mais do jogo. O que eu gostei do jogo de hoje é que quando eu lembro da entrevista do Sampaoli, na apresentação dele, muitas coisas que ele falou aconteceram hoje. Vocês falaram do Gerson e eu estava pensando, ele disse assim, não, eu vou atacar ou no 3-1-6 ou no 3-2-5. A diferença desse 1-6 para o 2-5 era o Gerson. Os 3 de trás eram muito claros, o Fabrício Bruno, o Davi Luiz e o Ayrton Lucas, hoje fazendo mais a saída e o Wesley pela direita saindo mais. O 1 era o Thiago Maia. O Gerson, ora estava alinhado ao Thiago Maia e ora estava espetado lá na frente.
E ele disse outra coisa na entrevista dele de apresentação que deu para ver hoje. O São Paulo é adepto do jogo posicional. Perguntaram a ele como é que ele ia fazer essa transição no Flamengo. Ele falou, aos poucos eu vou tentando convencê-los de que é possível jogar assim também, e jogar bem, e eles se sentirem à vontade. E alguns elementos do Flamengo hoje são claros de um jogo de posição. Os zagueiros conduzindo a bola para que os jogadores... Para você espetar 6 jogadores lá na última linha do teu adversário, os jogadores têm que levar a bola até lá, senão fica dando chutão para brigar por cima e esse está longe de ser o jogo que o São Paulo quer. Então a gente viu o Fabrício Bruno conduzindo, o Davi Luiz conduzindo, o Ayrton Lucas, o Gerson fazendo essa movimentação que o Roger observou, vindo por fora, às vezes trocando com o Cebolinha. E às vezes você olhava o Flamengo, tava o Wesley na ponta direita, o Cebolinha na ponta esquerda. E aí tinha por dentro mais 4 jogadores, que eram Everton Ribeiro, Gabriel, Pedro e Gerson. E esse time sempre rendeu com a aproximação de jogadores de uma qualidade absurda. Aí você me pergunta do Gabigol. Concordo com o Roger, fazia tempo que ele não tinha um jogo como o de hoje, mas também nesse período de amadurecimento dele, esse passe que ele pegou de ajeitar a bola para dentro e dar o passe rápido de pé esquerdo, primeiro, eu não vejo um jogador que consiga encontrar o timing do passe como ele. Dificilmente ele pega o jogador entrando em impedimento, ele pega o tempo certo do zagueiro parado e o jogador atacando a linha. Com esse time do São Paulo, com tanta gente atacando a última linha, que é um pedido do treinador, o Gabriel, se ele continuar aprimorando isso, ele vai virar o principal garçom do futebol brasileiro. A quantidade de assistências ou penúltimos passes que ele deu hoje para gols ou para jogada de gol, talvez para ele, eu não sei como ele se sente fazendo menos gol e participando mais assim, mas eu acho que ele fica um jogador mais completo, porque ele já provou que ele sabe fazer muito gol. E atuando dessa forma, com esse repertório, com Pedro entrando, com os alas sempre entrando, eu acho que ele vai crescer ainda mais nesse time. Você citou muito aí a primeira entrevista do Sampaoli. Vamos acompanhar a última? A última foi hoje, agora há pouquinho, lá no Maracanã, o Sampaoli falou sobre essa goleada do Flamengo 8-2 em cima do Maringá. Vamos acompanhar o que disse o argentino. Estou feliz por isso, por estar presente no Maracanã, em uma goleada também histórica do time. Acredito que nada mudou para mim, solamente eu tenho 3 jogos aqui, sinto uma energia muito positiva do jogador a la ideia e isso fez que o trabalho seja melhor e positivo, pero falta muita coisa. Y bueno, hay que pensar en el próximo juego, valorar lo que hoy o time fez bem y corregir lo que fez mal. Aqui, São Paulo. Letícia, boa noite. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho da preparação mental que foi para essa partida, porque quando o Flamengo abriu 2-0, você via o Gabi e o Everton Ribeiro toda hora pedindo atenção e concentração e calma aos companheiros. Você já chegou com essa responsabilidade de reverter o resultado. Eu queria saber como foi essa conversa mais no mental com os jogadores. A conversa fundamentalmente foi futebolística. Os jogadores que hoje têm no time são jogadores que eles ganaron mucha cosa aquí. Lamentablemente, o presente de Flamengo un poco confuso hoy. Espero como entrenador poder ayudar a que estos jugadores puedan trocar la realidad de hoy. O juego hoy tuvo mucha diferencia entre un time y otro time. Fundamentalmente, pero pienso que el juego del domingo, un clásico importante con Botafogo, a gente tiene que modificar muchas cosas también. Porque si no va a alternar. Y hoy el time precisa consolidación. Y con poco tiempo de entreno, muy difícil, pero acredito que va evoluindo bem. Mas não entregou resultado.
E hoje entregou as duas coisas e que resultado. Então, acho que, assim, claro, é um adversário muito diferente dos adversários que o Flamengo vai enfrentar daqui para frente, né? Não vai ter mais nenhum desses, a não ser a Ñublense no jogo de volta. De resto, você só vai ter adversário maior. E tenho certeza que o Sampaoli, até por como ele é, pelo que a gente conhece, essa questão do time ser um time muito ofensivo, ele repete muito pouco a escalação, né? Sim. Então, eu acho que esse time vai mudar constantemente e o legal para o Flamengo e o legal para o Sampaoli é que é um cara com estofo, com tamanho para fazer isso. Para mudar do jeito que ele quiser mudar. Do jeito que ele considerar que é a melhor equipe para enfrentar o adversário da vez. Ele não vai ter problema. Se ele tiver que deixar o Gabigol no banco, o Pedro no banco, o Everton Ribeiro, como já deixou, ele vai deixar se for preciso, se ele considerar que aquele time que ele tem em mãos é o melhor time para vencer o adversário da vez. E a gente vai se divertir com isso? Com as ideias do Sampaoli? Eu acho que a gente, tudo bem, Paulo, abraço a você, os amigos, a fã do esporte. Eu acho que a gente começa a se divertir, quem gosta de bola, no que o Vitor toca, ele já apontou o Gerson. Porque você olhar o que o Gerson jogou no Flamengo, o que ele teve em algum momento na reta final de Olympique e o que ele jogou no início desse ano no Flamengo, você para e pensa. Não é essa diversão para quem gosta de bola. Então, hoje foi um recado muito claro, mas aí falar do Gerson acho que talvez seja repetitivo, falar do Pedro, que fez 4 gols, é repetitivo. Eu gostei muito do Gabriel hoje. Eu gostei muito do Gabriel porque fica uma imagem que o Pedro fez 4 gols, o Gabriel só balança a rede porque bateu o pênalti. Só que foi uma atuação muito interessante, para a gente não cair sempre naquela tela que muitas vezes nos trai, né? Quanto tempo o Gabriel não marca um gol de bola rolando, ele pediu para jogar mais. Não era isso. O Gabriel hoje é esse tipo de jogador, o que abriu de espaço, ele tem um lance inteligentíssimo que ele antecipa o ataque, o Pedro vai fazer os passes, já acha a bola, o Pedro acaba perdendo ali também, depois na dividida do outro jogador do Flamengo também. Mas eu acho que o Flamengo começa a ganhar boas notícias. 8-2, poderia ser 4-0, 3-0, 5, mas eu acho que o 8-2 é um carimbo muito interessante. Porque você tem um Gerson voltando, que muita gente se questionou, a readaptação vai voltar, vai encaixar por ali, não vai. Você tem um Gabriel voltando a fazer talvez o que ele não que ele mais gosta, que seja ficar próximo do gol e fazer o gol. Ele talvez quisesse fazer 4 hoje, não Pedro, mas ele participando. O Thiago Maia muito questionado muito bem hoje, não só pelo gol logo no início, que já começou a abrir. Queria ver um pouco mais do Cebolinha, mas acho que é uma questão de tempo. O Flamengo fez o que dele se esperava, é clichê, mas ele precisava vencer bem, carimbar, convencer, começar a virar a chave. Um 8-2 você começa a espantar uma certa desconfiança. 3 jogos, pouco mais de uma semana de São Paulo, dá para dizer que ele virou tudo? Não dá. Ele soltou um pouco mais o Gerson, é óbvio. Ele tem uma opção hoje de segurar o Ayrton, soltar o Wesley. Tem algumas coisas ali que ele começa a mexer. Como ele prefere a movimentação do Gabriel, não é como ele queria com o técnico anterior. Como o Pedro vê a fase, como é que o Gerson hoje começa a ocupar um espaço ali que talvez poderia ser outro jogador de articulação, de criação no meio, ficou a dúvida, se é o Arrascaeta, pode ser o Matheus França, pode ser o Gerson hoje ali, jogando com o Everton Ribeiro. Mas é um carimbo. A coisa começa a mudar, a chave começa a virar. O Flamengo não podia cogitar passar hoje que fosse sem uma grande exibição. São boas notícias. É um time fraco, é uma goleada que talvez não seja... O Jean falou, né? Tem a Ñublense, talvez o Alcas só pela frente, não vai se repetir, mas é um carimbo. A coisa começa a mudar de figura nesse Flamengo que até 10 dias atrás todo mundo se questionava onde vai parar na temporada. Começa a clarear um pouco mais. É o Alcas que se prepara, inclusive. Vai pagar essa conta. Mas é Racing o próximo, né? Semana que vem? Sim, Racing semana que vem. Racing próximo. Não, estou falando porque Quando justamente... o Alcas... Também foi uma derrota... E a diferença entre os times. É exato, e a diferença... É óbvio. É por isso que eu estou falando, é parecido com a questão do Maringá, exatamente. Aliás, quinta-feira, fazendo aqui o nosso comercial, a nossa propaganda, esse jogo é exclusivo dos canais ESPN e Racing e Flamengo vão se enfrentar lá na Argentina. Paulo Calçade, tudo bem? Boa noite. Mas assim, o Flamengo mais solto, mais agressivo, partindo mais para cima, independentemente do tamanho do adversário, porque o Flamengo agrediu, por exemplo, o grande Internacional, na casa do Internacional, em boa parte do tempo no domingo. Pode ser considerado um princípio de assinatura do Sampaoli? Olá, Paulo, olá, companheiros. Eu entendo que sim. Eu acho é mais fácil para o Sampaoli do que para outros treinadores que estão em outros times, porque o Sampaoli precisa gerar uma ignição para fazer todo o talento que o Flamengo tem funcionar. Tem uns que precisam inventar o talento, aí é mais difícil. Né? Você vai transformar um jogador médio num craque. Lapidar, encontrar o talento, né? Aí leva tempo. Então, o Sampaoli está conseguindo. E ele, primeiro jogo dele com 3 zagueiros, aí foi para o Inter com 4, linha de 4. Agora também o Wesley, que é um jogador muito agressivo.
um lateral que talvez o São Paulo resolva trabalhar com ele. Mais jogos mais difíceis também. Tem. O Ayrton Lucas do lado esquerdo você encontra. Então ele vai encontrando uma forma de jogar que beneficia aquilo que ele acredita e também tire o máximo do time do Flamengo. Vocês falaram do Gerson, eu fui ao Data ESPN e pedi para o Data ESPN os números do Gerson com o Sampaoli. São só 2 jogos, hoje é o 3º, esses números não estão consolidados ainda, então, portanto, não estão aqui, mas a tendência é melhorar. Contra 19 jogos anteriores do Gerson. O Gerson dobrou o número de passes recebidos com o Sampaoli. O Gerson, passes certos, quase que dobrou também. Mais 20% de passes verticais, 20% a mais no jogo dele. Ações com bola, quase que 100% a mais. Ações no campo rival, tem 25% a mais nos números dele. E ações na área, mais do que dobrou. Isso então, é muito claro. Isso aqui é o Gerson com o Sampaoli. E os números de hoje vão melhorar isso. Porque é o Gerson que circulou, aparece do lado direito, aparece do lado esquerdo, ele está solto, está agressivo, e é legal ver o São Paulo tirando isso dele. E ele precisa tirar dos outros também. E quem não conseguir também entregar, está muito claro que é o seguinte... Não joga. Não joga. Alguém no banco está observando isso. Como é que... O que eu preciso fazer para ser titular do Flamengo hoje? É jogar desta forma aqui. Quem tiver disposto a jogar, a correr mais, vai ter mais chance. É que as pessoas podem... o Maringá, perfeito. O Maringá fez um campeonato paranaense bom, mas o Flamengo tinha feito 8 gols nos últimos 6 jogos. Aí você pensa, jogos mais difíceis. Tem o jogo contra o Inter, concordo. Mais difícil. Contra o Curitiba, sim. Mais difícil, mas... Se você olhar o Campeonato Paranaense, é mais difícil, mas relativamente mais difícil do que é o jogo contra o Maringá. Tem o jogo contra o Fluminense, o jogo mais difícil, mas tem entre esses jogos o jogo contra o próprio Maringá, tem o jogo também contra o Alcas e o jogo contra o Nublense. Ou seja, jogando essas 6 partidas, o Flamengo tinha feito 8 gols. É uma mudança muito extrema. E eu vou repetir, ela passa pela mudança do comportamento dos jogadores. É óbvio que as ideias do técnico, um jogo mais agressivo, um jogo em que por algum motivo, e aí eu acho que é uma coisa que se fosse repórter eu perguntaria isso assim, por que o Flamengo conseguiu marcar a frente melhor? Por que a intensidade da marcação avançada melhorou? Havia algum problema no posicionamento da marcação avançada do técnico anterior? O que faz? Porque, assim, é uma mudança tão drástica de postura, mas tão drástica que eu acho que vale muito a pena entender por parte dos jogadores o que os leva a fazer isso que o treinador pede melhor. Porque o Vitor Pereira também gosta da marcação alta. Também pediu marcação alta e ela era frouxa. Dessa vez, ela foi intensa, tem algumas escapulidas, alguns erros, é normal, o time vai crescer muito, o time não está entrosado, mas para crescer muito ele vai ter que manter essa postura. E a gente vai aguardar a temporada para ver se vai manter ou não vai. Tem uma cena, a gente está rodando os melhores momentos aí há algum tempo já de Flamengo e Maringá, tem uma cena no primeiro tempo ainda, que é um escanteio. O Flamengo consegue algum dos muitos escanteios que teve pela partida, até pelo volume de jogo. O Everton Cebolinha, ele cata a bola do lado do gol, ele sai correndo disparada para cobrar o escanteio. Pode não parecer nada, mas você fala em comportamento. Sim. Aquilo ali diz muito, porque é um time ansioso. Chamada atitude. O tempo inteiro, desde o primeiro momento. O Flamengo faz um gol logo no início, que não é um gol aleatório. O Flamengo já criava desde então. E faz o primeiro, e faz o segundo, e depois faz... Ele podia ter feito mal, mas perdeu alguns gols, claro. Eu acho que o gol do Maringá, ele é um pouco achado ali, uma bola levantada, acaba entrando. Minimamente. Completamente achado, né? Então, nação, diga aí o que acharam da atuação do Flamengo ontem. Deixe nos comentários. Abraço e até já.